Fala, professores, vamos lá para a nossa primeira aula aí do nosso curso geral resumo do aprovado, tá? Hoje a nossa primeira aula fala sobre escola e processo de ensino-aprendizagem na educação física escolar. Então, um material, um tópico bem importante aí, que vem caindo nos últimos concursos. A gente vai tentar passar para vocês de forma que vocês consigam acertar qualquer questão que venha relacionada a esse tema, tá? Quando a gente fala em questão de escola e processo de ensino-aprendizagem, a gente precisa contextualizar principalmente a função social dessa escola, nesse processo de ensino-aprendizagem desse aluno. Que a gente sabe que é pleno desenvolvimento, qualificação para o trabalho e exercício da cidadania. Esses são tópicos que vêm ali expressos na nossa Constituição Federal, assim também como a LDB, a gente já sabe, né? E a gente tem que falar da função social da escola, as concepções de educação e de escola em compromisso social do educador, ou seja, desse professor que está ali, né? A Constituição traz bem claro que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e tem por finalidade esse pleno desenvolvimento do educando, ou seja, desse estudante, desse aluno, ou seja, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho, além de ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então, você tendo isso como ideia, as principais questões que permeiam essa questão de escola e processo de ensino-aprendizagem, elas precisam estar atreladas a essa função social. Então, tudo que estiver falando diferente do plano de desenvolvimento desse aluno, qualificação dele para o trabalho, exercício da cidadania, acenda o seu alerta aí que pode ser que venha, seja uma questão que seja errada, tá? Lembrando sempre de observar o comando da questão. Quando a gente fala em função social da escola, a gente precisa atrelar também a questão da educação e sociedade, elas caminham conjuntamente, ou seja, de forma integrada. E aí, com isso, a gente tem que abordar aquelas questões das teorias tradicionais ou não críticas, ou seja, onde a sociedade e a educação são autônomas. E a gente tem também nesse processo aí de evolução da educação, do processo de ensino-aprendizagem, as teorias crítico-reprodutivistas, onde naquela época, e hoje em dia, por vezes, isso também é replicado, a sociedade e a educação se relacionam, mas só que, no entanto, essas teorias só promovem a crítica, caindo num fatalismo que a escola é um espaço para reprodução da sociedade vigente. E a gente chega nas teorias críticas, né, dessa questão quando fala de educação e sociedade, onde a sociedade e a educação elas se relacionam, elas se interrelacionam, onde a escola é vista como um espaço de intervenção contra hegemônicas, então tem sempre um viés aí por trás. Então lembra que, veja bem, eu vou fazer um parênteses aqui importantíssimo. Professor, você precisa passar na prova, não é? Então, eu sempre falo nos meus cursos, nas minhas aulas, nas revisões, em tudo. Cara, vá para a sua prova tentando entender o que o examinador está buscando, entendeu? Então, independente do que você pensa sobre educação, tente pensar com a mente de quem está fazendo a prova. Você precisa passar na prova. Depois você vê o que você faz. Agora, a gente precisa acertar questões. Tá? Então, sempre, por vezes, essa parte educacional, ele vai estar criticando essa questão da hegemonia da educação. E aí, o compromisso principal é com a transformação social, nessa educação mais com teoria mais crítica, entendeu? Então, a atenção ao comando da questão e se desprenda de questões pessoais. Beleza? Avançando aqui, a gente entra na função social da escola como um serviço de um ideal à sociedade, ou seja, a serviço de um ideal de sociedade. Olha como é que tem no pano de fundo uma criticidade aqui a essa questão da escola, certo? Você consegue entender o que eu estava dizendo? Deixa eu botar para carregar esse computador aqui. Isso aí, pronto. Então, vem sempre nesse ponto de fundo, ou seja, atendimento das necessidades individuais e da superação das desigualdades sociais e transformação da sociedade. Tá? Outro ponto importante da função social da escola vem sobre o papel do educador, ou seja, desse professor, e esse processo de ensino-aprendizagem, onde eles devem ter como objetivo a emancipação desse estudante, desse aluno. Eu trouxe educando porque a maioria das teorias, dos livros, das bibliografias que a gente utiliza, traz essa nomenclatura, mas é a mesma coisa, educando, aluno, discente, estudante, enfim, tá? E outra função social da escola também é perceber esse indivíduo como um ser social, capaz de emancipar-se através desse conhecimento. Então,
conhecimento vai trazer essa emancipação, essa capacidade desse indivíduo. E, numa perspectiva crítica, é de formar e desenvolver esse indivíduo de uma forma integral. Então, ele sendo esse indivíduo que atende à necessidade de uma sociedade, ele serve a um ideal de sociedade, ele supera essas questões individuais, das desigualdades, e automaticamente ele se emancipa e tem a capacidade de transformar a sociedade, ele então se torna esse indivíduo, teoricamente, né, teria que se tornar esse indivíduo na formação integral. E essa formação integral, ela passa pelos aspectos físico, psíquico, afetivo, intelectual e cognitivo, como nessas dimensões histórico, políticas, econômicas e sociais. Então você vê que é bem abrangente. É um assunto bem conceitual, mas é importante de base para você conseguir resolver questões que venham falar de processo de ensino e aprendizagem na escola. E a gente entra nesse ponto na função social da educação física, ou seja, qual é essa principal função social da educação física no processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, a educação física ela precisa dar tratamento pedagógico a esses temas da cultura corporal de movimento, né? Ou da cultura corporal, que são os esportes, os jogos, as brincadeiras, tudo que se envolve aquela questão da cultura corporal, que mais à frente a gente vai falar mais especificamente em uma aula específica, mas é bom trazer agora para você começar a entender isso. E reconhecendo como dotados de significados e sentidos por quanto construídos historicamente, ou seja, esse conhecimento da cultura corporal de movimento, eles têm inúmeros significados e sentidos porque são construídos ao longo da história. E aí a gente chega no processo de ensino e aprendizagem de educação física, que vem se alterando lá quando deu início na década de 70, início de 80, quando esse modelo ainda era piramidal, ou seja, ele tinha enfoque mais naqueles alunos habilidosos e, de certa forma, promovia a exclusão dos demais alunos. Então, isso é uma crítica a esse modelo de processo de ensino e aprendizagem. Lembrando que isso é o que está na maioria dos livros, entendeu? Esse é o conceito. E aí a gente tem que, a partir dessa década de 80, aquela chamada crise da educação física, aquele movimento, processo de redemocratização do Brasil, e é onde surge aquele movimento renovador também, que vinha como a ideia principal de contrapor aquele paradigma da aptidão física e esportiva. Ou seja, esse movimento renovador, ele surge num período importante de transformação aqui na área da educação física. Ele surge lá no final dos anos 80, como a gente citou aí acima, né? E foi se estendendo ali até os anos 2000, mais ou menos. E aí, um dos principais objetivos desse movimento era que ele criticava a educação física tradicional. E aí, junto com isso, atrelado a essa questão, onde aqueles professores foram para fora, fazer mestrado, doutorado, com outras teses, questões, né? Propor novas abordagens, buscando assim maior integração entre a educação física e outras áreas de conhecimento, além da maior participação dos alunos nas aulas. Isso era a base lá do nosso conhecimento. Eu trouxe aqui também para contextualizar, porque isso é importantíssimo. Tendo esse conceito em mente, você consegue avançar as demais. Porque esses principais o contexto e as características desse movimento renovador ali no processo de ensino-aprendizagem. Ele criticava o tradicional, né? E aí o foco excessivo no esporte, alto rendimento, criticava aquele enfoque na visão biológica da educação física, na repetição ritmada, ou seja, naquela coisa no cíclico dos exercícios, né? Ele, na verdade, queria uma abordagem mais ampla e integrada na visão desse pessoal aí do movimento renovador. E nessas novas abordagens ele propôs como a saúde renovada, e tem entre outras, né? Eu trouxe só um exemplo aqui, a gente vai ter uma aula específica sobre as abordagens, sobre as tendências aqui, tá? No nosso curso, e aqui é só para dar uma pincelada. E tinha maior participação dos alunos, integração com outras áreas e promover a mudança nesse currículo, trazer essas abordagens para dentro do currículo escolar. Por quê? Com a ideia deles mudando esse currículo, tinha a possibilidade de mudar essas abordagens e o direcionamento da educação física. Então, foi um marco importante na história dessa área da educação física, né? Com a busca de uma educação física mais crítica, integrada e participativa. Ou seja, apesar de ele ter enfrentado, de certa forma, né, várias resistências, o movimento renovador ele teve impacto significativo na nossa área com a revisão de currículo e a adoção de novas abordagens de ensino. Foi aonde surgiram as abordagens pedagógicas, as tendências da educação física, né? Então, as abordagens pedagógicas da educação física.
As tendências vêm mais daquele movimento, daquela questão histórica. Tá? Vou trazer para vocês aqui uma questão, mais ou menos uma amostra, de como foi cobrada essa questão de ensino-aprendizagem. Vem comigo. FCC Bahia 2022 diz o seguinte: o atual debate curricular da educação física escolar, em muitos casos, tem proporcionado a hibridização epistemológica e didático-metodológica entre as suas perspectivas, principalmente no tocante aos processos de ensino-aprendizagem, minimizando o potencial de cada uma. E, a fim de superar esse problema, é importante realçar suas diferenças. Deste modo, é correto afirmar que, na perspectiva, então, no título que ele já está criticando a origem lá, né, a origem do ensino, né, quando ele fala hibridização epistemológica, ou seja, as várias vertentes, as nuances ali, ele falando que, de certa forma, isso minimiza o potencial de cada forma, cada ação didática, cada abordagem. Então, ele fala o seguinte: nessa forma, a fim de superar esse problema e realçar, que é importante realçar suas diferenças. Aí ele fala o seguinte: nessa perspectiva, ele fala o seguinte: na perspectiva da saúde, não há necessidade de submeter os alunos à avaliação, a fim de averiguar e fornecer informações sobre o nível de assimilação dos conhecimentos, habilidades que foram socializados no processo de ensino-aprendizagem. Não é tão cartesiano assim. Lembra? Sempre é o caminho do meio, não pode ser tão radical assim, é uma coisa ou outra. Então, presta bem atenção no comando. Letra B, aqui, ó. Letra B, pós-crítica ou cultural, na perspectiva pós-crítica ou cultural, os encaminhamentos didático-metodológicos são o mapeamento, a vivência, a leitura da prática tematizada, a ressignificação, a ampliação, o aprofundamento, a avaliação e o registro. Veja como que essa letra B está bem mais ampla, está bem mais suave, bem mais tranquila de ouvir. Eu faço sempre isso para os alunos. Cara, presta atenção no que está falando para você, o que o examinador está falando. Tá muito pesado não, né? Então, parece que... Então, essa aqui é o nosso gabarito da questão, letra B. Mas vamos avançar aqui, ó. Na perspectiva desenvolvimentista, um dos momentos das aulas é a promoção de reflexões críticas das formas de execução dos movimentos fundamentais. Aqui a gente já podia arriscar, mas a gente já sabe que não é, né? Na perspectiva crítica, esse não é a principal forma, né? Desenvolvimentista não tem nada a ver com reflexão crítica, né? E a mais a ver com questão de movimentos, né? Abordagem motora, enfim. A letra eu coloquei D e E aqui, pessoal, mas é C e D. A letra E aqui do nossa lâmina diz o seguinte: na perspectiva psicomotora, o planejamento das aulas é linear, parte da realidade concreta dos estudantes. Problema, pelo contrário, né? Não é de forma linear. Então, ele é muito mais de forma esplanada, mais aberto, né? E a realidade concreta dos estudantes problematiza-se a execução da prática, não somente a execução, envolve a psicomotora. Então, aqui você já consegue matar também essa questão. Busca-se o conhecimento científico para instrumentalizar os alunos, elaborando-se coletivamente novas formas de execução. Então, aqui também já estava errado. O gabarito da questão é a letra B. Mais uma questãozinha aqui para a gente resolver. Tá, é o seguinte, FCC Minas Gerais 2012, a educação física para favorecer uma formação cidadã do aluno requer que o processo de ensino-aprendizagem, olha aqui, hein, com relação aos conhecimentos dos alunos e ao contexto da cultura, seja orientado pelos seguintes princípios metodológicos. Então, a gente tem aqui, ó, base. Entendendo esses princípios, você consegue avançar e acertar qualquer questão. Princípios metodológicos orientados com relação ao processo de ensino-aprendizagem, com relação ao conhecimento desses alunos e ao contexto da cultura. A letra A, reconhecimento e valorização das experiências e conhecimentos prévios dos alunos. Isso é um princípio? Certamente. Número 2, letra A, item 2, consideração da diversidade cultural como ponto de partida da educação inclusiva. Olha só como é que tá legal, tá vendo? Ó, com relação ao conhecimento dos alunos. Então, reconhecer e valorizar essas experiências. Perfeito. Ao contexto da cultura, considerar essa diversidade como ponto de partida da educação inclusiva. Perfeito. Vamos só checar aqui as outras letras para a gente ter a certeza que está errado. B. Item 1. Consideração das tendências culturais mais em voga no mundo. Não, isso não é relacionamento, tá limitando. Veja, aqui já está errado então. Item 2.
reconhecimento e valorização das experiências. Só que é o seguinte, inverteu aqui, né? Letra C, valorização das novas experiências a serem adquiridas em detrimento dos conhecimentos prévios. Pelo contrário, uma coisa não anula a outra. Letra D, consideração da diversidade cultural como ponto de partida da educação não inclusiva. Coisa que chega a ser absurda, né? Então, na maioria das provas, gente, vai vir essas questões assim, tá? Para você tentar resolver aí. Então, que fique claro, pegue como base os principais conceitos, os princípios, esse aqui, ó, pleno desenvolvimento do aluno, qualificação para o trabalho, exercício da cidadania, a função da educação física, dar tratamento a sistemas da cultura corporal, sempre de forma integral, tentando afastar aquele modelo tradicional de educação física aí que vinha sendo tratado. Beleza, pessoal? Então, essa aqui foi a nossa primeira aula. Nossa didática nesse curso vai ser bem assim, bem tocando, para fazer com que você consiga acertar inúmeras questões. No nosso aqui, no fórum, no nosso site, vai ter um direcionamento lá para você acessar inúmeras questões aí, para você conseguir resolver também e ir testando isso aí. Qualquer dúvida, lembra, deixa no fórum do nosso curso. Você vai ter lá na nossa página, na plataforma do curso, né? Tô com dúvida, manda. Ou manda pelo Instagram, manda pelo YouTube. Pelo Instagram é mais rápido e pelo fórum também, tá? Talvez no YouTube, como a gente... porque querendo ou não, eu trabalho em 2 horários, né, galera? Então, assim, à medida que a gente vai conseguindo, a gente vai construindo de forma artesanal com vocês esse curso. Beleza, pessoal? Então fica para vocês aí mais uma aula do nosso curso. Forte abraço e até a próxima aula.